os seus dirigentes, as empresas, os seus conselhos, não sabem exatamente onde querem ir, bom, já é uma primeira confusão, porque aí, como está na brincadeira aqui da Alice no País das Maravilhas, qualquer lugar serve, eu posso ir. Essa é a grande discussão. Então, o planejamento estratégico, que é a tal da ferramenta, tão propalada, tão falada, na realidade é um instrumento de gestão estratégica para tentar, não precisa ser um livro escrito, bonitinho, mas tentar condensar o pensamento estratégico das empresas ou das organizações para saber, para pelo menos, aonde a gente quer ir. Quais são os nossos objetivos? Aquilo que o professor Yara comentou um pouquinho antes, não as ações que a gente vai tomar, mas sim o que a gente quer fazer, aonde a gente quer estar nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, dentro do possível que for ser previsto. Mas essa é a grande questão. Todas as minhas discussões, as minhas grandes colocações em termos de empresa, é sempre tentar extrair das pessoas, aí, funcionando como uma pessoa que tenta organizar um trabalho de gestão estratégica, por favor, para que lado que a gente vai? Seja lá qual for o lado, vamos chegar a um acordo sobre isso, porque senão fica muito difícil. Aí, o que é mais comum, que a gente já vê em alguns debates, óbvio, cada um vai tentar ir para um lado, né? Nos anos 80, foi colega nosso na IBS, sabia que era uma empresa, né, que tinha algumas divisões, as empresas grandes têm suas divisões, mas levado isso a um universo um pouco menor, é muito comum acontecer. Da pessoalização da administração, né, ou das facções, com redes. O que o planejamento estratégico faz? O que o planejamento estratégico faz? Tenta fazer com que a gente condense isso e consiga ter um caminho organizado. Então, como eu estava comentando aí um pouquinho antes, qual é a ideia? Ferramenta de gestão. Ferramenta, nada mais que uma ferramenta. Uma condensação, um lugar ou um momento em que a gente esteja, ou um processo que a gente decide, valores, missão, objetivos da nossa companhia, da nossa empresa, da nossa instituição, da nossa organização. Aquilo que a gente quer. Importante, sempre muito importante. Nós sempre temos que pensar aquilo que a gente vai fazer e aquilo que a gente não vai fazer. Porque isso, no momento da implementação, que talvez seja o que a gente mais vai falar mais adiante, é o normal. Quando a gente está trabalhando, quando a gente se organiza, a gente se propõe a fazer uma série de coisas. Mas a vida, né, as coisas vão acontecendo e a ideia é que apareça situações onde eu sou obrigado a estender isso. Normalmente um erro. Tentar fazer tudo, né? Aquela velha ditado, tentar fazer tudo, não consegue fazer nada bem. E isso é importante. O que na administração se ouve muito falar é o tal do trade-off, ou seja, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não faço. Limites, isso é muito importante. O que uma ferramenta desse tipo faz? Descreve condições internas de resposta, aquilo que eu posso fazer, o que eu deixo de fazer. E, muito importante, que eu estava comentando um pouquinho antes, engaja as pessoas. As pessoas precisam estar engajadas, ou seja, unificadas. Participei de vários processos onde somente com a união em objetivos simples, básicos, sem muitos detalhes, mas com um grupo engajado, em empresas que às vezes são geograficamente dispersas. Trabalhava numa empresa que tinha matriz em todos os países da América Latina. A única maneira de fazer planejamento estratégico foi chamar todo mundo para um lugar e dizer, pessoal, vamos ter poucos objetivos, mas os mesmos, o que era muito difícil. Cada um tinha um argentino, meu Deus, botar argentino a obedecer a regra de brasileiro, muito complicado. Chileno, conversar com o argentino, mais complicado ainda. Então, bota todo mundo num lugar, fecha todo mundo em 3 dias dentro de um lugar e bora. Seja lá qual for o objetivo, vamos seguindo. Desculpe. É muito difícil. Então, pelo menos que a gente sente, perda tempo. Uma perda de tempo, alguém diz que é perda de tempo. Não é, definitivamente não é. Após aqueles 3 dias em Bento Gonçalves, me lembro bem, o que aconteceu? Ficou muito mais fácil trabalhar. Eu não precisava discutir com eles o que tinha que ser feito, isso já estava discutido. Não havia dúvida sobre isso. Não eram 300 objetivos, eram 5. Eram 5 momentos, aquilo que a gente queria nos próximos 4 anos estava definido em 5 objetivos. Macro,
Plano de ação, como a professora Yara falou, consequência. Aí é a habilidade de cada um, e aí é aquilo que a gente pode falar um pouquinho mais em seguida, implementação, que é um drama do planejamento estratégico. Ou seja, aquilo o papel aceita tudo, a gente consegue fazer várias coisas no papel. Agora, colocar na prática, monitorar isso, não ser atropelado pelo dia a dia é coisa diferente. Okay? Benefícios do planejamento estratégico, a gente poderia decorrer aqui, discorrer bastante, mas enfim, com quase todos os óbvios, agiliza decisões, melhora a comunicação, como eu estava citando antes, aumenta a capacidade gerencial para tomar decisões, óbvio, promove uma consciência coletiva, aquilo que eu estava comentando, que isso é muito bom, pode parecer pouco, mas é absolutamente importante em empresas, organizações que ou têm poucos recursos, ou têm pouco tempo, ou porque são dispersas. As falhas de comunicação, elas são custosas, elas são caras, e isso pode ajudar. Maior poder de delegação, direção única para todos, foco, que a gente está comentando, orienta o programa de qualidade, melhora o relacionamento da organização, esse material está todo disponível, são benefícios óbvios, né? A gente dificilmente encontra qual o problema em adotar um planejamento estratégico, isso aí é uma coisa muito tranquila. Premissas. O que é importante, o que é básico para aquilo que o planejamento estratégico seja implementado ou que a gente compre essa ideia, né? O que é? Consciência da sua necessidade. Não adianta eu fazer um planejamento estratégico que vai parar numa gaveta, vai parar em algum lugar, que não vai servir para coisa alguma, não, apenas para perder o tal do tempo, como às vezes se coloca. A gente faz planejamento estratégico e depois ninguém faz. Bota numa pasta lá. Então isso tem que ser alguma coisa consciente. Não, queremos realmente fazer. E aí vai remete para aquele conceito que eu comentei no começo, para mim é mais importante, que é de gestão estratégica. Eu preciso pensar em termos de gestão. Eu não vou lá na empresa, eu não vou lá na minha instituição, eu não vou lá no meu forma de trabalho, eu não vou lá resolver o problema do dia a dia. Eu posso até fazer isso, mas eu não posso fazer sempre isso, senão eu não antecipo nada. Eu não vejo nada para frente e fico vestido de vermelho, apagando incêndio. Não é essa a ideia. O administrador, o gestor, aquele que se propõe a organizar alguma coisa, a gerir, na realidade ele tem que estar olhando lá na frente, ele não pode estar tentando apagar incêndio. Apagar incêndio também faz parte do job, mas não só. Então, na realidade, a consciência da necessidade de ter o planejamento estratégico, de pensar estrategicamente, é o primeiro caminho para iniciar um processo de planejamento. Tá, vamos realmente planejar. Decisão pela sua utilização, é óbvio. Envolvimento efetivo da direção, da empresa, da organização. Sem apoio, sem essa consciência, não sai. Vai virar uma brincadeira, vai virar uma perda de tempo e aí não vale a pena fazer. Os diretores, as pessoas que estão envolvidas na alta direção ou o pessoal que, na presidência das instituições, elas têm que estar extremamente envolvidas, engajadas em comprar a ideia. Clima propício, que eu imagino que a gente tem, que sempre tem que ter, ou seja, e é muito consequência do que a gente viu antes. Informações relevantes para o planejamento, não adianta planejar sem informação. Ah, mas é difícil. Muito, bastante. Mas isso tem que ser feito. Melhor é tentar, a pior informação é melhor do que nenhuma. Né? A gente tem que buscar, tem que olhar para frente e informação se consegue. Hoje em dia se consegue muita coisa. Participação organizada, como a gente vai ver agora em seguida. Existem algumas fases, mesmo que elas não sejam cumpridas totalmente. O processo tem que ser organizado, assim, início, meio, as pessoas têm que entender onde é que é o processo. Eu já participei de N processos e o mais interessante era saber. As pessoas sabiam quando começavam, sabiam o que tinham que fazer e sabiam qual era o resultado final que ia ter. Ah, nós vamos ter esse resultado. Quando, voltando naquele meu exemplo, a gente sabia que ia sair daquela sala depois de 3 dias com alguns objetivos e que cada um sabia o que tinha que fazer. Então isso é importante e tinha um caminho. Então uma organização, uma metodologia é algo que se... Trago uma frase bacana de um cara que eu admiro muito, que fala mais ou menos remete do que a gente estava comentando. Né? O planejamento não diz respeito a decisões futuras, não tão somente, mas as implicações futuras de decisões que nós estamos tomando agora. Ou seja, eu preciso planejar. Lá na frente não adianta dizer, puxa vida, a crise, mas que coisa. Pois é, mas a gente não pensou. Não, mas olha, mudou o cenário. Pois é, a gente mais ou menos desconfiava. Bom, a gente não fez nada. Então isso, na realidade, é aquilo que eu falei, vestido de vermelho para resolver.
problemas do dia a dia, que são importantes, mas isso não é tudo. Nós precisamos pensar no futuro. A gente só pode tomar alguma decisão, fazer alguma alteração de futuro na medida que a gente pensa nele hoje. Hoje, pensa agora. Lá na frente não adianta mais, na antecipação. Então isso é fundamental, eu bato isso quase que diariamente, a gente precisa pensar na frente. Precisa estar alguns anos na frente, mas com toda a dificuldade do mundo, esse raciocínio de chegar lá no seu lugar de trabalho, né, olhando para os problemas do dia a dia e pensar, né, eu preciso separar 1 hora do meu dia para pensar na frente, eu preciso estar focado nisso, eu preciso estar concentrado em pensar lá na frente. E pensar lá na frente é difícil, mas esse foco, só essa consciência já ajuda a mudar o perfil do nosso trabalho, o perfil da nossa postura como gestores, né? Não gestores vestidos de vermelho, mas gestores com cabeça, pensando, tentando antecipar, sem nenhuma pretensão de ser adivinho, não é o caso, é pensar na frente, ser uma pessoa que esteja vivendo alguns anos na frente para tentar antecipar alguns movimentos. Dimensões do nosso planejamento estratégico, em termos de conceitos, esse material vai estar disponível para vocês, seria material para a gente comentar aí durante horas, mas três dimensões importantes básicas. O planejamento propriamente dito, do planejamento, ou seja, aquilo que a gente vai fazer, quais são as dimensões e quais são a amplitude disso. A implementação, que aí sim é a grande discussão e o grande problema das empresas, e o controle dessa implementação. Aqui que é o complicado. Né? Faço o planejamento, defino aquilo que eu quero, monto as minhas ações, os meus planos de ação, aquilo que eu quero fazer. Tá, mas e daí? Como é que eu implemento? Aí que é o X. Existem várias ferramentas hoje disponíveis, né? As empresas usam, as organizações usam, de controle disso. DSC e outras mais ferramentas que existem, GPD, outros processos que ajudam a gente a monitorar. Isso só vai ser possível, só vai ser implementado por mais moderna que seja a ferramenta, se tivermos consciência que nós temos que monitorar os indicadores importantes que têm a ver com as nossas ações. Exemplo, nessa empresa que eu vou citar bastante aqui, é um exemplo positivo, e outras que eu posso citar, nós elegemos daquelas nossas 5 ações, aqueles 5 objetivos, nós tínhamos 12 indicadores. 12, não mais que isso, 12 indicadores. E todo dia 10, todos os diretores se reuniam e falavam sobre os 12 indicadores. Não eram 49 indicadores, 50 indicadores, não se falava do detalhe, do Joãozinho que não sei o quê, do Pedrinho que não sei o quê, do cliente que perdeu. Não, você falava de 12 indicadores. Aqueles 12 indicadores foram eleitos como os importantes para que os objetivos fossem atingidos. Cada indicador tinha um responsável, um diretor responsável. Então a reunião do dia 10, o que era a reunião do dia 10? Era uma dor de cabeça? Era uma dor de cabeça, mas era importante, porque a reunião do dia 10 era a colocação de aquilo que a gente estava fazendo. Os executivos estavam lá colocados para no dia 10 prestar conta para os acionistas que aquilo que se disse que era importante seria realmente colocado. E como estava aquilo? Então, claro, né, lá no dia 5 já estava todo mundo nervoso. Mas o que é isso? É uma coerção? De certa forma assim, mas é uma maneira de a gente colocar as pessoas responsáveis como tal para fazer o que tem que ser feito. De a gente não desfocar aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Vamos perder o foco. O que é importante? É muito comum a gente perder o foco. A gente faz o planejamento em outubro, novembro do ano anterior, e aí lá em março ninguém se lembra mais disso. A reunião do dia 10. Sim, a reunião do dia 10. A reunião do dia 10 tinha era quase que um problema, quase que um trauma. Mas de uma certa forma um trauma saudável. Não sendo nada coercitivo, não sendo nada uma coisa que fosse complexa. A reunião do dia 10 era uma reunião importante. Porque ela marcava o desejo do pessoal, dos administradores, dos donos da empresa, que aquilo ali era importante. Era momento de prestação de contas. Isso transformado, trazido aqui para o nosso universo, pode se fazer. Quais são os nossos indicadores hoje? O que a gente vai fazer? Isso ajuda
a nunca perdermos o controle daquilo que está sendo implementado. O que é muito comum, olha, apareceu uma estratégia nova, apareceu uma possibilidade nova de fazer algum negócio novo, uma atitude nova, alguma ação nova. O que tem que ser feito? O que se faz? Não está no planejamento, não faço. Faço ou não faço? Bom, vamos nos reunir e vamos replanejar, se for o caso, se for tão importante. Não vou deixar de fazer. Mas não posso fazer sem que o grupo esteja fechado, sem que a gente reveja se essa nova atitude, se essa nova ação, se essa nova atividade, essa nova tendência tem a ver, se está isso fechado, se é convergente, se é aderente, é tudo que foi definido antes. Senão nós não estamos trabalhando com administração, com gestão estratégica. Nós estamos, de novo, remendando coisas. Claro, as novidades acontecem, os cenários mudam, isso é a coisa mais natural. A gente não pode ficar cego para isso, de forma alguma, não estou pregando isso. Mas, isso tem que ser colocado. Nos meus bons, em tempos de outras empresas, olha, tínhamos o planejamento de fazer uma aquisição de uma empresa 2 anos para frente. A empresa se colocou à venda 2 anos antes do que a gente imaginava. Não vamos fazer, de jeito nenhum. Não, simplesmente se fez, olha, vamos convocar todo o pessoal que decidiu, conselho, principais acionistas, sentamos e definimos que aquilo ali era o famoso cavalo encilhado que estava passando, que não passaria de novo. E se reviu o planejamento estratégico. Se redesenhou ele, sem nenhum problema. O planejamento estratégico não é uma coisa feita a fogo, ele pode ser revisto. Porque as coisas acontecem. Quando a gente prevê alguma coisa, a gente tenta ser o máximo, o mais possível, previdente e tentar adivinhar tudo, mas infelizmente as coisas acontecem. Se reviu o planejamento, se fez. Mas se houve uma discussão estratégica a respeito do assunto e não um rompante, vou fazer, eu nem sabia. Não é assim que funciona. Então, a implementação, o controle sobre aquilo que é feito, que é planejado, é importante. Como se faz isso? Enfim, mensurando os resultados, eu vou deixar aí a famosa reunião do dia 10 como um estereótipo para isso. Olha, precisa haver um momento onde a discussão é feita. Precisa, um corte mensal, bimensal, trimestral, como os senhores e senhoras acharem melhor. Mas precisa ser feito. Isso precisa ser feito, uma retomada do que ele falou. Senão, o nosso planejamento vira aquela famosa livro bonito que está dentro da gaveta, com todo orgulho, mas que com uma serventia talvez um pouco duvidosa. Eu estou avançando, senhor. Deixa perguntas para o final, é isso. Vou avançando. Um modelo geral, se a gente for imaginar um processo, que eu vou tentar explicar um pouco rapidamente aqui, é um processo clássico, Eu vou definir os meus valores, vou ver isso, missão, visão, vou analisar o meu ambiente, onde eu estou colocado, revisão da missão em função daquilo que eu vejo em termos de ambiente, meus objetivos, definição dos meus objetivos, aquilo que a gente quer, formulação então das estratégias para que os meus objetivos sejam atingidos, aquilo que a professora Yara levantou, que eu tive a oportunidade de escutar. Uma coisa é objetivo, outra coisa é estratégia para chegar aos objetivos, são coisas bem distintas. Plano financeiro, definição de indicadores e aí a implementação. Processo de planejamento básico, a gente vai dar uma repassada sobre todos esses itens aqui, de maneira um pouco rápida, mas enfim. Mas esse é o processo desenhado básico. Qual é a grande questão? Eu defino os meus objetivos, todos os meus objetivos, olhando o meu ambiente, onde eu estou inserido, e aquilo que eu quero. Quais são as minhas visões, quais são os meus valores, quais são as minhas intenções. O que a professora Yara chamou aqui de norteadores estratégicos, que é o conjunto desses missão, visão, valores. Ok? Definição de valores, aqui a colocação técnica, na realidade, são aquilo que a gente acredita, são as crenças, são as nossas ideias fundamentais, é aquilo que baseia, aquilo que estrutura a nossa organização, a nossa empresa, aquilo que a gente acredita, quais são os nossos valores, quais são os elementos, eu sublinho aqui, elementos motivadores, aquilo que realmente define, ou como se brinca aí, o nosso DNA. Qual é a nossa ideia? Aquilo que a gente acredita e que é o motivador da nossa organização. Missão. Declaração sobre aquilo que é a nossa razão de ser. Aquilo que a gente pretende ser.
que a gente veio fazer no mundo? Ah, mas é bobagem isso. Não é. Precisa ter uma declaração dessa. Acho que é interessante, na hora que a gente bota no papel, as coisas ficam mais claras. O que eu vim fazer aqui? Se ficar difícil de colocar no papel, nós temos um problema. Eu já participei de processos que dizem, bom, senhores, vamos falar sobre a nossa missão. O que nós viemos fazer aqui? O que a empresa se propõe? Qual é a nossa missão? Difícil de escrever? Complexo. Uma empresa sem missão. Então, uma organização sem missão, a gente precisa colocar isso de uma forma organizada. Na realidade, as questões que estão sendo respondidas são as básicas, né? Para que não haja nenhuma crise de identidade, as organizações precisam ter essas respostas bem claras. As pessoas que trabalham nas organizações, nas empresas, elas precisam ter muito claro. Quando uma pessoa entra numa organização bem estruturada, ela recebe normalmente esse tipo de material. Olha, o que nós somos, o que nós viemos fazer, qual é a nossa intenção, quais são os nossos valores. Quando uma pessoa entra numa organização, ela sabe, eu sei o que vim fazer aqui. Se um voluntário entra numa organização e sabe bem quais são os propósitos dela, fica muito mais fácil. Eu sei o que essa organização está propondo. Sei, não há dúvidas. Se isso é muito confuso em cima, imagine quem está trabalhando e se organizando, está tentando se organizar para ajudar uma instituição. As pessoas não sabem o que vão fazer lá em cima, aqui embaixo é que nós não vamos saber mesmo. É muito comum. Eu imagino isso multiplicado por 200, 300, 400, 500 pessoas, fica um pouquinho complicado de trabalhar. Então isso ajuda muito. A visão, é importante, seja para empresas de caráter privado, seja empresas do terceiro setor, o que eu quero fazer lá na frente? Onde é que isso aqui vai me ajudar? Por que eu preciso ter uma visão? Por que isso me interessa? Como é que eu vou definir o objetivo se eu não tenho uma visão? Se eu não vejo qual é o meu caminho? Aí eu já ouvi assim, nós queremos crescer. Não deixa de ser uma visão. Mas isso é uma visão? Ou é só um desejo? Qual é a minha visão? O que eu estou vendo para a minha empresa? Se eu não estou vendo nada, aí remete àquilo que eu estava comentando um pouco antes. Não sei para onde eu vou. Isso é grave. Se uma empresa não tem uma visão, se uma instituição não tem uma visão, onde é que ela quer estar nos próximos anos, quais são as oportunidades, quais são as questões que me interessam, o que eu vou fazer, qual é a minha ambição. A missão no sentido estratégico, não a missão no sentido de ter mais dinheiro, ter mais lucro, lembrando que quando a gente fala isso em empresas privadas, na realidade o lucro é uma consequência natural. Então, o que eu vou fazer? O que é qual é o meu objetivo a longuíssimo prazo? Feito isso, na realidade o que me importa agora é olhar onde é que eu estou inserido. Qual é o meu cenário, onde eu me envolvo. Aí eu trago aí o nosso amigo Sun Tzu, que é um escritor duvidoso, que escreveu a Arte da Guerra há muitos anos atrás, nem se sabe se ele existe de fato, mas ele escreveu um livro que, se alguém não tiver o conhecimento, se tiver, eu estou vendo aqui sinais positivos de aprovação, então não levei nenhum tomate. Mas enfim, é um livro muito interessante para a essência da estratégia. Eu fui um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a me interessar por esse tipo de assunto, e muito interessante. Acaba sendo um pensador que não só sabe se existiu, mas na realidade a estratégia da guerra, ou a estratégia das empresas, ou a estratégia de uma organização do terceiro setor, é a mesma. É a estratégia, aquilo que eu quero. Então ele falou, olha, se conhecemos o inimigo, e nós mesmos não precisamos ter meu resultado. Agora, se a gente não se conhece e não conhece nada lá fora, nós estamos com alguns problemas. Sabe, escrito há muito tempo atrás, mas a gente não observa isso no dia a dia. E, de novo, no dia a dia a gente está preocupado com a ação, está preocupado com o problema, está preocupado com aquilo que não aconteceu, e tem que ser olhado. Lamentavelmente é isso, mas nós precisamos parar um momento para olhar o que está acontecendo lá do lado de fora e nos olhar um pouquinho. O processo, então, de identificação de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas afeta a organização no cumprimento da sua missão. Se a gente para de se olhar, para de olhar para fora, de novo, por mais que a gente faça um planejamento lindo, lembrando que isso, o ambiente muda, as coisas mudam, as empresas e as organizações também vão mudando. Acho que foi feito um comentário aqui agora, as empresas, as organizações, elas são muito resultado das pessoas que estão organizando. Trocou o presidente, trocou o diretor, trocou alguma coisa. Isso é uma
uma alteração de ambiente interno. Isso tem que ser revisto, tem que ser pensado, e considerado. Você pode alterar a implementação, pode alterar várias questões. Então isso é importante a gente sempre considerar. Análise do ambiente, onde estamos, aí numa questão de concorrência, claro, aqui talvez seja um pouco mais voltada a empresas privadas, mas o que são os melhores, o que eles estão fazendo, o que estamos fazendo nós, o que os melhores estão fazendo, e isso serve para nós também, o terceiro setor, o que a Parceiros Voluntários está fazendo, o que a Fundação Maurício Silva está fazendo, o que pode ser feito, o que é copiável no bom sentido, desde que nós não temos nenhum interesse de ter algum lucro em cima disso, na realidade é só fazer o que é melhor. Por que a gente não olha para fora e a gente está sempre olhando para o nosso umbigo? Está muito preocupado com a conta que não foi paga, com o negócio que está atrasado, com a ação que não saiu. A ideia, o convite aqui, que a gente sempre tenha a possibilidade de tempo para fazer isso. Os componentes do ambiente, um pouquinho mais, o material vai ficar aqui. Ambiente geral, o nosso ambiente interno e o nosso ambiente operacional. Ou seja, todos os ambientes, todos eles têm que ser olhados lá fora, internamente. E aquilo que a professora Iana falou muito em relação a fluxos, que eu achei bem interessante, foi a palestra, parte da palestra que eu comecei a acompanhar. Muito complicado, muito difícil, os processos internos às vezes são complexos, atrapalham uma ação de implementação, tudo isso é muito complicado quando a gente está falando de organizações até de um pouco maior volume. Organizações menores até são mais simplificadas, mas isso aí é uma questão de tempo, as coisas vão evoluindo e lamentavelmente a gente acaba tendo problemas operacionais. Análise do SWOT, forças e fraquezas, tem PFOA, enfim, tem vários apelidos disso, tem vários apelidos, mas para mim, quando uma empresa, na realidade uma experiência maior de empresa, quando uma empresa não quer fazer um processo de planejamento clássico com todos os seus requisitos, ao menos isso nós temos que fazer. Ou seja, eu tenho que olhar quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos. Quais são as minhas oportunidades e quais são as ameaças. A partir daqui, a partir dessa análise, que não é simples, tem que ser feita de coração aberto, de peito aberto, essas coisas têm que ser feitas com calma, eu consigo montar alguns objetivos. Mesmo que eu não vá fazer uma revisão de norteadores, mesmo que eu não vá fazer grandes revisões de estratégia, ao menos, eu tenho que fazer uma análise SWOT, que eu vou chamar, para olhar o que está acontecendo. Pontos fortes. Quais são as minhas vantagens? Por que eu sou bom? Para que eu quero olhar isso? Bem, eu quero explorar aquilo que eu sou bom. Se eu tenho alguma vantagem, se eu tenho alguma força, eu quero ver como é que eu posso explorar isso da melhor maneira possível. Identificar isso. Pontos fracos. Se eu tenho pontos fracos que são estruturais, são questões internas, quais são os objetivos que eu vou traçar para que isso seja diminuído, para que isso seja anulado, para que isso seja reduzido? Em termos externos, quais são as oportunidades? Em termos externos, quais são as ameaças? O que é uma oportunidade? Aquilo que pode ser bom? O que pode ser feito, que está lá do lado de fora, que eu estou enxergando e a gente pode aproveitar? E ao contrário, quais são as ameaças? O que pode me atingir que vem de fora e eu tenho que pensar em evitar? Simples. Simples na essência, complexo ao fazer. Quanto tempo demora para fazer isso? Depende. Às vezes muito tempo, às vezes pouco tempo. Existem matrizes, existem ferramentas excelentes, às vezes já visto isso algumas vezes, empresas complexas, e isso demora 2, 3, 4, 5 rodadas de discussão até que fique claro isso. O que é realmente ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça? Difícil de ver oportunidade e ameaça às vezes? Difícil. Mas se a gente parar para pensar, eu tenho experiência que isso acontece. Não tem nada que nos ameaça. Lá na terceira reunião, começam a aparecer as ameaças. Aparece. Não, mas pode acontecer isso. Só parar para pensar. Estuda um pouco o setor, estuda o que está acontecendo, olha um pouco para frente. Não tem nada sem ameaça. Lamentavelmente, a gente vive sobre ameaça. Então, isso sempre acontece. Não tem oportunidade. Está na hora de a gente repensar quem está pensando nas oportunidades, porque não é possível que não haja oportunidade. Também o mundo é cheio delas, de ameaças e de oportunidades. Então,
para-se e pensa. O que eu estou convidando aqui é ter um espaço para que a gente possa fazer essa reflexão. É uma reflexão com ferramenta, com planilha, com software, existe tudo isso. Mas o importante é que mesmo que seja feito num papel, né, eu já vi excelentes reuniões, excelentes matérias escritas a lápis, e uma folha de papel, sem ferramenta nenhuma importante. Também já fiz com vários. Quando o ambiente é maior, quando existem muitas pessoas envolvidas, existem scorings, ferramentas que ajudam a empresa a organizar as ideias de várias pessoas. Mas, minimamente, isso a gente tem que fazer. Isso é nascedouro, né? Isso é uma ferramenta que pode nos levar à montagem dos nossos objetivos. Então, se a gente for pensar, o que a gente quer? Forças e oportunidades, na realidade, na hora que a gente vê uma com a outra, opa, se eu tenho uma força aqui importante, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma chance de alavancar alguma coisa, eu tenho uma chance de tentar implementar algo importante. Estou juntando uma grande força minha com uma oportunidade de estar do lado de fora. Ótimo. Então isso gera objetivos de crescimento, objetivos de evolução. Isso é importante. Ligação com forças e as ameaças. Bom, eu tenho ameaças, eu tenho que ver quais são, o que as minhas forças podem ajudar a eliminar vulnerabilidades. O que eu posso utilizar as minhas forças, quais são os objetivos que eu posso traçar para que essas ameaças se tornem menores. Quando eu trabalho com minhas fraquezas em relação às minhas oportunidades, o que eu estou vendo? Bom, eu tenho oportunidades, mas tenho fraquezas aqui, então eu tenho limitações. Quais são os objetivos que eu vou traçar para evitar as limitações, para diminuir essas limitações, ou seja, eliminar aquilo que é uma fraqueza minha. Normalmente, é aqui que se trabalha muito. Fraquezas. O que a gente pode fazer? E quando eu trabalho, e quando eu vejo, eu faço uma análise das minhas fraquezas com as minhas ameaças, aí sim, temos problemas. Eu tenho uma fraqueza e uma ameaça que vai agir sobre essa minha fraqueza. Então aqui a gente tem um grande problema e aqui a gente tem que atuar muito forte. Muito forte. Nós temos que evitar que isso aconteça. Nós temos que traçar objetivos claros, indicadores, para que na reunião do dia 10 a gente veja o que vai acontecer e como nós vamos evitar esses problemas. Ok? Fatores críticos, é importante a gente sempre pensar, não vou explorar cada um deles aqui, mas enfim, são importantes. Tudo que pode aparecer do ponto de vista interno e externo, que são fatores, isso tem que ser bem pensado. Quais são os fatores críticos que vão atuar sobre a organização, tanto do ponto de vista interno quanto externo? O que é crítico? O que a gente tem que mensurar? Por que eu tenho que olhar isso aqui? Olha, que dependendo do fator crítico, eu posso ter que olhar mais uma fraqueza ou menos uma fraqueza. O que é crítico? O que pode acontecer? O que tem mais chance de acontecer? É importante para mim olhar crescimento demográfico. É importante para mim olhar algumas variações, alguns indicadores, de ponto de vista econômico. Bom, que ótimo. Então eu vou olhar isso. Se para mim é importante olhar o mercado de trabalho, se para mim é importante a evolução tecnológica, eu vou dar mais foco para esse tipo de fator. Isso que é importante, analisar e ver quais são os fatores críticos efetivamente. Embora feita toda a análise SWOT, o que é importante? No nosso setor, competitividade não é um fator crítico definitivamente, mas para as empresas é. Às vezes pode ser mais, se eu tiver colocado num ambiente extremamente competitivo, bom, enfim, se eu tiver meio líder de mercado, se eu for um líder de mercado, se eu for uma empresa que tiver mais tranquilidade, a competitividade provavelmente não vai ser, a competição não vai ser alguma coisa mais forte. Isso tem que ser olhado, medido, pensado. Isso demora tempo? Da mesma sorte, isso para ganhar tempo. Também tem que ser pensado, na realidade aqui só uma exposição de uma sequência de pensamento. Faz a análise do SWOT, faz a revisão de objetivos. E é importante que seja visto os fatores críticos. O que pode me ameaçar? Esse material também está aí. Feito tudo isso, analisei, é a hora de a gente revisar a missão. Porque missão, no primeiro momento, a gente fez antes de fazer toda essa análise. Feita essa análise, pode ser
eventualmente, que a gente tenha que organizar e revisar o que aquilo é a nossa missão. Eventualmente. Feito essa reflexão, eu posso, olha, a gente tinha uma ideia inicial de fazer isso e agora a gente viu o mercado, viu as oportunidades, fez a nossa análise e eventualmente a gente pode mudar ou não a nossa missão. E aqui vem o que é mais importante. Definição dos objetivos e das metas. Meta não é objetivo. Meta é a quantificação do objetivo. Os nossos objetivos que são claros. Resultado quantitativo ou qualitativo que a organização precisa alcançar um determinado prazo. Ou seja, o objetivo ele tem uma data, ele é quantificado, ele tem uma definição clara do que se quer. Pretendemos atingir o estado do Rio Grande do Sul em 20% da sua extensão nos próximos 2 anos em alguma atividade específica. Ponto. É um objetivo. A gente sabe direitinho o que tem que ser feito. Esses objetivos normalmente são definidos como institucionais, intermediários e departamentais. Mas o que a gente quer no planejamento estratégico é definir, inicialmente, os institucionais, os maiores. Aqueles 5 objetivos que eu falei no começo, né, os famosos 5 objetivos. O que a gente quer? Focado, claro, bem definido, maior, que vão dar filhotes, vamos chamar assim, né? Vão dar filhotes. Os objetivos intermediários, esses aqui, são só uma consequência, ou que a gente comenta, se fala muito em administração, a palavra desdobramento. Ou seja, são objetivos que são desdobrados do primeiro, mas todos eles aqui são oriundos daquelas análises de SWOT, análise de fator crítico, análise de missão, análise de visão, tudo isso definido. Os objetivos têm que estar bem claros. Filhotes, descida, desdobramento, até chegar ao último. Se isso for bem feito, não tem, os objetivos departamentais vão estar muito alinhados, tem que estar alinhados a esses e a esses. Ninguém poderia fazer nada fora disso. Existe como controlar isso? Sim, existe. De novo, nós estamos nos remetendo aqui, nos falando de gestão estratégica. Gestão estratégica dá trabalho, como gestão financeira, como gestão de pessoas, como gestão da comunicação. Tudo é importante, só que dá trabalho. Tem que ser feito, tem que ter foco? Tem. É disso que a gente está falando aqui. Eu preciso organizar os objetivos e controlá-los. E aí tem a questão de implementação que a gente falou. A formulação da estratégia, tendo os meus objetivos, fica claro, né? Onde que a gente quer e quais são os meus objetivos. A estratégia, que a professora Yara até comentou, é uma maneira de chegar lá. E aí está a habilidade de cada um. O que cada um de nós vai fazer para chegar lá? Bom, aí está no talento do dia a dia, no foco do dia a dia. Agora, eu tenho certeza, e não me engano, que se a gente tiver foco naquilo que tem que ser feito, talento se tem. Se organiza, se monta uma estratégia para chegar lá. Só que eu preciso, de novo, remetendo aquele primeiro slide lá, eu preciso saber onde eu tenho que ir. Quais são os meus objetivos? O que eu quero fazer? Se ficar fácil, imagina, eu sei onde eu quero chegar e isso aqui está quantificado. Eu vou focado, eu vou. Aí é uma questão que não está relacionada com o planejamento. É as pessoas certas, aquilo que a pessoa está comentando. Eu preciso das pessoas certas tocando nisso. Mas se as pessoas estão ligadas e existe um monitor para onde elas querem ir, fica muito fácil. Aos meus primórdios da administração, quando eu comecei a entrar em posições de gestão, a primeira coisa que eu queria fazer é, olha, eu quero saber quais são os meus indicadores e eu vou monitorá-los diariamente. Como eu comecei na área financeira, alguns objetivos são muito claros. Tinha alguns indicadores, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu ia olhar é se aquilo lá estava funcionando. Primeira coisa, quem era o meu mundo? Se eu sou presidente de uma grande companhia, eu vou olhar os meus indicadores, não todos da empresa. Como alguns cometem um engano. Vários, não é nenhum nem dois, principalmente empresas que eu tenho muito contato, empresas familiares, o gestor, o presidente, quer olhar todos os indicadores. Não dá. Se ele encontrar um problema, ele vai parar para resolver. E aí nós estamos falando de um cara controlador que vai perder tempo e vai começar a se vestir de vermelho para resolver o problema e não vai ser um gestor estratégico. Quando a gente é presidente, quando a gente é o primeiro mandatário de uma instituição, nós temos que pensar estrategicamente e saber delegar. Mantenham os indicadores, olhem eles e deleguem para aquelas pessoas que vocês confiem. É assim que funciona. A gente não pode resolver tudo, lamentavelmente. Bem que eu gostaria, mas isso não dá. Já está provado.
Então, tendo objetivos, eu defino minhas estratégias e começo a trabalhar. Reparem, tudo isso, todo o nosso plano estratégico está sustentado por 3 pilares. A missão da empresa, que leva aos objetivos, e por sua vez, vai montar as estratégias. Tudo amarradinho. Tem missão, sei onde eu quero chegar, isso aqui está codificado, e eu preciso das estratégias que vão nos levar para lá. E isso está montado, pode estar montado em 300 lâminas, ou pode estar montado em 4, 5 páginas, dependendo daquilo que a gente vai fazer. E se a gente for olhar tudo numa visão, o planejamento estratégico, aquilo que a gente acabou de falar aqui, leva a uma implementação estratégica e um acompanhamento. Reparem, aquilo que eu comentei no começo, a implementação e o acompanhamento é o grande X. Fazer o planejamento é complicado, sim, sem dúvida, não há a menor dúvida. Mas a questão da implementação, o acompanhamento, né, o foco no acompanhamento, mais do que nada, né, a perseverança naquilo que tem que ser colocado como importante, a despeito daquilo que aparece como surpreendente, a despeito daquilo que aparece como urgente a todo momento. O que vai acontecer? A gente vai sair segunda-feira, amanhã, que bacana, aquele cara lá falou que era importante, aí chega, mas tem um probleminha aqui, pois é, agora não vai dar para pesar porque eu vou ter que resolver um probleminha. Isso vai acontecer. Agora, nas organizações de vocês, pensem em ter uma rotina, uma metodologia para acompanhar aquilo que é importante, passada por essa fase. Senão isso aqui é tempo posto fora. Não adianta para nada. A gente fez os objetivos lá em junho, ninguém está dando mais bola para isso porque mudou tudo. Pode ser 2 problemas. Eu não acompanhei ou aquilo que a gente foi feito de uma forma equivocada. Ideia é essa. Tenham cuidado no planejamento, tenham metodologia. A metodologia está nisso. Existe bastante material para ser olhado. Mas aí, o meu conselho é cuidado na implementação, cuidado no acompanhamento. Aqui tem atividades de correção. E na hora que eu estou acompanhando, eu posso ter que fazer isso. Várias reuniões do dia 10 foram importantes e fundamentais para que a gente pudesse rever algumas posições. Não, precisa de mais investimento na ação tal. Legal, vamos fazer isso. Ou seja, não é um trabalho de grupo, é um trabalho importante. Eu acho que era isso que eu tinha. Na verdade, é um material extenso, quem conhece a matéria sabe que a gente poderia ir, como o Sérgio falou, a matéria para a gente comentar aí, provavelmente, alguns dias, para ser mais breve, para a gente dar uma equalizada nos conceitos. E eu fico aberto aí às perguntas. Obrigado pela apresentação e a gente passa então a parte das perguntas. Nós temos agora 15 a 20 minutos para poder responder as perguntas. Então, se alguém estiver interessado em fazer uma pergunta, já pode fazer. Tem alguma dúvida? Tem algum conselho? Obrigado. Parabéns, foi clara, direta e objetiva. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Se não tem alguma pergunta, passe para o intervalo. Não, eu queria gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o delegar. A importância do delegar no funcionamento do nosso. Eu ouvi a pergunta aqui, acho que foi uma colocação, acho que foi o próprio Caravera que comentou sobre a colocação de uma pessoa troca e aí muda toda a organização e muda tudo isso. Existem alguns conceitos nas empresas privadas que podem ser facilmente transportados para organizações do terceiro setor, são os conceitos de governança corporativa, o delegado. Essa delegação, o poder de delegação, ou a capacidade que a gente tem de delegação, ela parte de 2 princípios. Primeiro, o perfil da pessoa que delega. Existem pessoas concentradoras e existem pessoas que não delegam por DNA, não vão delegar nem que exista... Pois não? Nem que seja escrito. As empresas estão vacinadas já em relação a isso e existem regras de governança corporativa, ou seja, eu me lembro aí, meu pai foi executivo há muitos anos, eu acompanho muita história dele, de outras pessoas de outras épocas e vejo que não existiria muito espaço para aventuras como existia no passado, ou seja, a delegação ela é muito menor, assim, muito maior, não existe tanta concentração.
O que eu quero dizer com isso? Existem regras de governança, regras que mantêm, que façam com que as pessoas deleguem. Um presidente de uma companhia hoje, ou de uma instituição maior, ele tem limites daquilo que ele pode ser feito, que ele não pode fazer o que ele tem que delegar necessariamente. Ou ele não tem toda a concentração do mundo, isso tem que ser feito, e existem regras e limites. Olha, estabelecer poderes para que as pessoas que estão no nível intermediário possam atuar. Isso é muito pessoal, com empresas familiares, por exemplo, que tem sido a minha discussão durante muitos anos, muito complicado. As empresas familiares, elas não aceitam delegação, o poder é muito concentrado. Mas o que eu te digo, que as regras de governança corporativa nos ajudam muito. Se tiver a oportunidade de olhar, existe no site do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, existem alguns bons exemplos de trabalhos que são feitos nesse nível, ou seja, regras que são colocadas. Empresas maiores, principalmente, talvez seja mais comum. Olha, os diretores eles têm determinada alçada e essa alçada tem que ser exercida. Agora, vai muito da pessoal, do esquema pessoal, do sistema de gestão da pessoa. Eu já fui um cara extremamente centralizador. Hoje eu não sou mais, mudei. Mas eu era extremamente controlador, eu queria ver tudo tinha que passar pela minha mão. Isso, em determinado momento, caiu minha ficha, não, eu estou fazendo uma coisa errada. Até porque, na medida que a gente vai crescendo, a gente sabe que é impossível fazer tudo. Absolutamente impossível. Mas tem gente que cresce e não se dá conta disso eventualmente. Vagari, por acaso, aqui nós representamos várias entidades de voluntários para a comunidade judaica. Claro, esse é um planejamento, SWOT, muito utilizado nas empresas, mas a gente está tentando, de certa forma, trazer essas ferramentas, porque hoje em dia é uma questão de sobrevivência para as nossas entidades. Por acaso, tu tens conhecimento que alguma comunidade já fez um SWOT dela, assim, para examinar? Eu procurei e não encontrei. Eu procuro. Comunidade, assim, na verdade, Eu vou procurar. Eu vou procurar. Essa lógica é mesmo. O que eu tentei explorar no começo. Não, mas talvez algum exemplo de implantação. Procurar. Em entidades, isso é uma coisa normal. Não, mas peraí, a gente pensa em entidades individuais, a gente está começando a pensar num contexto de várias entidades trabalhando com a racionalização de ativos. Talvez só uma exemplificação, mas assim, o que o Rádio está comentando ali é o que eu falei no início. Na realidade, o Sun Tzu falou para isso para um exército, então a estratégia é a mesma. Nós temos objetivos, sejam eles numericamente mensuráveis, olha, preciso de lucro, preciso de um share de mercado, ou na realidade quais são os meus objetivos. Eu trabalhei 2 anos no Hospital Mãe de Deus. É uma entidade que não tem fins lucrativos. E vários objetivos não tinham nada a ver com recurso. Aliás, a maioria dos objetivos não tinha a ver com recurso, eram objetivos assistenciais. Eu não tenho autorização para mostrar material, lamentavelmente, mas os seus objetivos são assistenciais. Inclusive, quem conhece um pouquinho de BSC tem a última perspectiva, qual é? É financeira, né? Lá não era. Tinha uma 5ª perspectiva que era assistencial, que era mantida pela financeira. A financeira atendia a última. A última missão era atender. Era essa a ideia, porque o lucro é zero. Então a missão do sistema de saúde de Deus era entregar assistência de saúde. Ponto. Né? Não financeira. Eu acho que é interessante comentar. Tem uma ordem de inscritos, Eugênia. Primeiro Eugênia, depois Sofia, depois Salvador, daí volta para o Rádio. Eu queria fazer um comentário. Na verdade, quando a gente fala de entidades sem fins lucrativos, não fala de entidades sem resultado, né? Na verdade, ou seja, elas têm que ter resultado positivo. A única diferença é o que é feito com esse resultado, se é dividido entre todos os participantes ou reinvestido na própria entidade. Mas o objetivo das duas é sim o lucro, né? A gente não pode se enganar que todas têm que ter resultado em cima do zero. Mas aonde eu quero chegar é na racionalização dos ativos. O objetivo é sempre o lucro. Eugênio. Eu acho que existe uma diferença mais básica e mais fundamental quando nós falamos de
todo esse conhecimento que, sem dúvida nenhuma, beneficia as instituições como as nossas, né? Mas a diferença fundamental é a seguinte: nós trabalhamos com voluntários. E tem o ônus e o bônus disso, né? Então, no momento em que se faz, tivemos assim, vou dar um exemplo, faz um planejamento, tu conta com uma equipe, né? E o que a gente tem como base? A gente tem que aproveitar, ou enfim, aquilo que a pessoa nos dá. O voluntário é sempre, pelo menos essa ideia, acolhido, né? E aceito, independente das suas limitações, digamos assim. Tanto pode ser de limitações pessoais, como limitações de tempo, enfim, é isso. Então, numa empresa, numa empresa, tu tens um cargo, ou uma função, ou enfim, um papel, não diria nem cargo, né? Tu tens um papel a cumprir, que isso já foi colocado, e isso é avaliado. Se de repente tu não está cumprindo, existe a possibilidade da empresa de, olha, foi uma honra e um prazer, que logo passe bem. Aquele abraço. Aquele abraço. Isto não ocorre em trabalho, só um pouquinho, em trabalho voluntário. Tu não dispensa uma pessoa que tem a melhor boa vontade, mas que de alguma maneira... Por que não? Nós convivemos com uma comunidade pequena, são características, é que aqui é uma comunidade pequena, é uma outra maneira. Você sempre aqui, ó, quem está Vamos se organizar, olha só. Eu fiz uma pergunta, claro, não conheço toda a realidade, mas o colega aqui do Salvador ele fez um comentário que eu gostaria que repetisse. Porque não. Não é só porque não confundir voluntário com amador, né? Coisa voluntária. Enfim, o que eu quero fazer? Se eu me propus a vir aqui no domingo, de manhã, com o maior prazer do mundo, a fazer isso, enfim, eu vim como voluntário, com uma aula, preparei esse material, pesquisei horas assim, e fiz. Posso não ter sido fantástico, mas eu fiz o meu melhor, né? Dentro das minhas limitações de tempo, eu vim aqui. Se é amador, se eu tive problema meu, eu me propus a fazer, ou eu não me propus. Então, assim, eu respeito as dificuldades, e as dificuldades que se tem na iniciativa privada, elas não são tão diferentes. Sexta-feira, enfim, uma semana atrás eu tentei botar um camarada na rua e não consegui. Porque ele tinha relações importantes com outras pessoas e eu não consegui. As dificuldades elas vão aqui, a gente fica aqui até amanhã falando sobre elas, eu respeito, eu entendo. Não tem a disponibilidade de mão de obra, respeito, né? Não tem. Não é nem isso. Uma pessoa que se dedica, né? E que vem se dedicando, porque são pessoas que estão trabalhando na comunidade, nas instituições há tantos anos. Então, assim, ela vem se dedicando, tu não diz, olha, eu sinto muito. Logo, passe bem, muito obrigada. Não se faz, então, pelo menos. Eu respeito. Ela está se dedicando, todo mundo embora. Aquela que não está se dedicando, não, mas aí é que está. Ela está se dedicando, mas ela está. Mas ela não. Só, nós estamos fugindo do foco do debate, tá? Vamos deixar essa questão para outro momento, ou seja, para ir mais a fundo. O fato é que quem se compromete tem que pessoal. Se quiser discutir essa questão, pode já adiantar o coffee break. Vamos deixar a Sofia fazer a pergunta para a gente poder continuar dentro do tema. Não é de deixar isso para outro momento, porque a nossa finalidade aqui, todos praticamente que estamos aqui, somos voluntários. Todos trabalhamos no terceiro setor. E o que a gente quer é aprimorar esse nosso voluntariado. Posso dar uma sugestão? Pode. Olha só, eu falei aqui muito da reunião do dia 10. Pense na reunião do dia 10. Eu já estou pensando. Nós temos. Certo, reunião do dia 10. Eu tenho certeza, olha, eu vi nesse caso aqui, dia seguinte. Mas assim, talvez o problema.
Eu vou contar uma historinha. A reunião de ideias começou em 2005. Tinha um diretor comercial lá que era muito garboso, né? Famoso, bacana. E eu tinha algumas restrições em relação ao perfil dele. E como fui eu que conduzi todo o processo de planejamento, foi a minha dissertação de mestrado, basicamente, então eu meio que coloquei algumas situações bem fortes, teve um viés forte na área comercial. O que aconteceu? Era muito difícil que essa pessoa saísse, né? Era uma pessoa, um figurão, assim, era uma pessoa que tinha uma relação muito forte com os donos da empresa. Ele tinha uma relação forte, vamos dizer assim. Então o que acontecia? Politicamente muito difícil de fazer uma retirada. Mas o que aconteceu? E eu estava muito bravo, muito angustiado, porque eu sou um cara muito focado em meta, existe de pior em termos de resultado, eu sou muito focado nisso. Então eu estava muito chateado. O que aconteceu? Ficou muito claro no passar das reuniões do dia 10, dia 5, que todo aquele penacho era meio pavão, que na realidade não era aquele tamanho todo. E isso foi um processo, até que um belo dia, lá no final do ano, ficou muito claro para o presidente da empresa que, infelizmente, aquilo que era impossível de ser feito foi feito. Então, um belo dia, ele disse, olha, infelizmente, eu respeito a dificuldade, mas assim, embora a gente às vezes não consiga resolver, mas que pelo menos fique em cima da mesa. Olha, você não conseguiu fazer. Não, é muito complicado. Não, eu respeito profundamente. Tem um chefe meu antigo que disse o seguinte, olha, nunca contrate alguém que você não possa demitir. Primo, irmão, agora nós estamos falando de trabalho voluntário, que as pessoas estão lá, enfim, eu respeito. Mas assim, o que a gente pode fazer de melhor é botar em cima da mesa. Porque até para que a pessoa, infelizmente, diga assim, estou fora. Eugênia, o tempo... O que eu queria falar mais ou menos, perguntar, em parte, tanto que a Ivânia colocou, como a Eugênia colocou, mas assim, no terceiro setor, o presidente é o olhado como o chefe de tudo, que tem que dirigir, que tem que ter objetivos a alcançar. Mas ele tem uma diretoria, né? Assim como a Eugênia colocou, que nem sempre ela corresponde ao esperado. E quem é que está na reta? O presidente. Como é que a gente faz com isso? Porque quem é cobrado é o presidente. O que eu posso dizer? Eu não peguei o seu nome no começo. Sofia. Não, ela quis dizer não esperar um mês. Tem certas coisas que tem mais se tu é presidente, tu tem que resolver. Aí nós não estamos falando de estratégia. Não, vocês aí. Nós não estamos falando de estratégia. Nós estamos falando de ação. Se eu sou presidente de uma instituição, ou uma empresa, um departamento, qualquer coisa, eu pedi para fazer alguma coisa, determino, tem meta, o cara não faz, faço eu. Aí tu veste vermelho, exatamente. Bom, mas eu nunca disse que a roupa de vermelho tinha que ser botada no armário. Eu disse que ela não pode ser o teu instrumento sempre. Agora, vestido de vermelho, semana passada eu estava várias maneiras acontecendo, isso é normal. Agora, a pessoa não pode virar rotina. É isso? Não, eu não estou dizendo para não usar o vermelho. Isso eu não estou dizendo. Estou dizendo que não pode ser rotina. Não é rotina. Claro, nós temos muita dificuldade de mão de obra, como alguns setores têm, até na empresa privada. Eu trabalhei em transporte há muito tempo. Não existe profissional mais para dirigir caminhões nesse país. Não existe. O filho do caminhoneiro hoje está estudando. Antigamente. Então hoje não tem, uma empresa é tratada por outra hora. Eu não tenho, mas eu não posso falar. Eu já vi um motorista não indo para a rua cometendo falha grave. Não tem que dirigir o caminhão. As dificuldades são aqui, a gente fala de dificuldade. Agora, a roupa de vermelho ela tem que estar lá. Né? O comissário Gordon tem que chamar o Batman. A hora tu tem que te vestir de Batman e resolver. Isso não elimina nunca a questão. Só, pedir para parar com a conversa paralela um pouco, porque é difícil, né, para o Leomar se concentrar na resposta, todo mundo fica comentando cada resposta que ele dá. Passar a palavra para o Salvador, que tinha uma pergunta. Mas eu me comprometo nos encontros posteriores, eu me comprometo a trazer um professor na área de gestão de pessoas, um profissional da área de gestão de pessoas.
lugar adequado E tu para vai tratar ser desses cobrado. assuntos. É, E você é te cobrado. comprometendo, é um objetivo. Eu não prometo que eu não cumpro, então não se preocupe. Nossa, E aí, eu vou passar a palavra para o Salvador, que tem uma pergunta para fazer. Acho que mais que uma pergunta é um comentário. E eu acho que a apresentação vai exatamente como uma luva para o nosso momento. Nós temos aqui diversas pessoas com excelente boa intenção, dedicação, comprometimento. Mas eu acho que para a nossa comunidade falta um pouco de ferramenta, de disciplina para fazer as coisas acontecerem. Não adianta só querer fazer, mas se não tiver regras, a gente já viu, está mais do que provado que as coisas não andam, não funcionam. Ficar tudo na mão de uma pessoa, ou tudo na mão de um grupo pequeno de pessoas, ou todo mundo tem um nome, mas ninguém trabalha, todo mundo sem par, enfim, uma série de problemas que nós vivemos no nosso dia a dia, nós temos que começar a mudar. Eu acho que a mudança passa necessariamente por esse pensamento estratégico. E as coisas não se concretizam, infelizmente, mas as ideias são maravilhosas, a comunidade está cheia de ideias, mas infelizmente a gente não consegue levar isso, o plano de ideias, para o mundo concreto. Te cumprimento pela avaliação, é bem isso. É um raciocínio e é um foco. É guardar a roupa de Batman no armário e usar só quando precisa. É focar naquilo que tem que ser feito, concordo. Antes de fazer minha pergunta, deixa eu fazer o meu trabalho no meu dia a dia em assessoramento e até mesmo a entidades, eu trabalho profissionalmente com isso. Eu digo o seguinte, em alguns momentos, e aí dentro desse nosso trabalho que a Federação está fazendo, talvez uma falha nesse primeiro, não dizer falha porque não tem tempo para fazer tudo. Não, é que nós temos que trabalhar a gestão de recursos humanos. Isso é uma coisa fundamental, é uma das prioridades. E sendo assim, o que acontece? Dentro dessas questões, com certeza absoluta, estou dizendo assim, uma das falhas que existem todas, é a gente não saber exatamente o que são as necessidades e claramente qual é que são o perfil das pessoas para cada área que a gente tem. E o que acontece? Por não saber disso, ou muitas vezes por não ter essas pessoas, se coloca pessoas em funções ou em ações inadequadas. E com isso a gente tem um problema nas mãos. Em vez de ter uma solução, tem um problema. Então a gente pergunta o seguinte, no voluntariado existe demissão? Existe. Só que a palavra não é essa. A palavra não é, está demitida, vai embora e se retire da rua. Não é isso. Mas dessa mesma forma, tem que existir também. Porque se a gente coloca pessoas em funções inadequadas, tem que ter habilidade, só que esse que é o problema. É habilidade, é saber esse treinamento que a gente tem que ter, mas porque essas readequações, elas são fundamentais, senão as coisas quebram. Uma empresa quebra se tem gente no lugar adequado, uma entidade também tem. Né? Então, só que... Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que isso aqui é um time de futebol com 11 craques que não se entende. Eu acho que cada uma das nossas entidades cumpre a sua meta mais ou menos como gosta e também, quando nós nos juntamos em aspectos de federação, talvez a gente fale no conjunto. Até em marcação de festividade na nossa coletividade, duas entidades que têm poucos sócios marcam no mesmo dia com quem tem auditório depois. Isso vai acontecer. Nós entendemos importante. Deixa eu só Cada fazer um de nós um trabalha assim. Pessoal, a pergunta do rádio. Eu tenho visto isso, por exemplo, eu entrei trabalhando em associações da comunidade há muito pouco tempo. E eu peguei algumas coisas já com planejamentos. E uma coisa interessante que a gente tem que fazer, eu acho que tem que ficar claro quando a gente discute planejamento estratégico, é que o planejamento ele não é para sempre. Então ele tem que ter, para cada nova gestão, tem que ter uma reavaliação e uma readequação do planejamento estratégico de cada instituição. Porque de repente o cenário mudou, as coisas mudaram, as necessidades são outras. Então isso é uma coisa muito importante, porque senão pode se pegar como uma verdade suprema um planejamento já feito e as coisas têm que ser readequadas. Então, da mesma forma que tem esse dia 10, mensalmente, a gente tem um período, que seja qual for, uma readequação, uma releitura das estratégias para ver se elas são adequadas, se o que nós temos de recursos humanos são adequados para aqueles objetivos. Senão tem que readequar, porque não adianta ter objetivos muitas vezes se existe uma insatisfação por não ser atingíveis.
Porque se falta, muitas vezes, se não falta recursos financeiros, falta recursos humanos, muitas vezes, para fazer isso. O que é muito comum, o que é muito comum nas organizações é montar planejamentos de 3 anos. Eu não acredito nada superior a isso. E revisões. As revisões elas podem ser periódicas, uma vez por ano, enfim, ou quando tem algum fato maravilhoso. Em 2008, todo mundo aqui está recordado, todos os planejamentos foram para a lata do lixo, né? Porque em setembro, outubro, o mundo virou de cabeça para baixo e não havia mais nenhum planejamento que pudesse, tudo teve que rever. Então, mas o convite, assim, a teoria acadêmica fala em 5 anos, eu não acredito muito nisso. 3 anos você consegue enxergar, a não ser que tu trabalhe num setor que realmente os giros sejam muito longos. Trabalho na siderurgia, trabalho na indústria de energia, que aí os giros são mais longos, aí a gente tem que pensar em 5, 10 anos. Mas dependendo, no nosso caso aqui, eu acho que não se aplica. Né? Eu não faria nada. Colega que lá atrás falou. Vou deixar o Henrique fazer a última pergunta e eu vou encerrar, porque a gente está passando o tempo. Eu só queria acrescentar uma coisa, né? A gente trabalha no terceiro setor. Eu acho assim que o lucro que a gente pode ter, uma coisa positiva, quando tu faz um projeto e esse projeto ele é vitorioso. Porque aqui se falou muito que o hospital ele visa lucro zero, e eu acho que para todos nós aqui, que não trabalhamos com recursos, acho assim, o sucesso nosso vai ter quando tiver um projeto e as pessoas comprarem o nosso projeto e ele tiver sucesso. É esse que é a gente tem que trabalhar nesse foco hoje. Só queria fazer um reforço de colocação. Se um dia vocês forem trabalhar com perspectivas de PSC, não esqueçam, a última perspectiva é assistencial. Nós não visamos lucro aqui logo. O lucro é só a palavra para sustentar. Então, a sustentação daquilo, da atividade social, exatamente. É meio. O que para as empresas é fim, para nós aqui é meio. É meio de sustentar uma atividade. É isso. Só pedir uma salva de palmas, então. Eu vou fazer um presente, um agradecimento, porque a comunidade judaica preza muito pelo conhecimento. Nós temos um livro que é o Ideias Memoráveis, que são uma série de palestras que fizemos. Tem um balanço social das ações sociais da comunidade e tem também um DVD sobre os 100 anos da migração judaica no Rio Grande do Sul.